E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje será aritmética e expressões numéricas. O que é aritmética, pessoal? Aritmética é a parte mais elementar da matemática e mais antiga também, e ela trata dos números e das operações entre eles, né? Operação de divisão, de multiplicação, de soma, de subtração, né? E as operações derivadas também dessas operações fundamentais, né? Que é a potenciação, né? A radiciação e por aí vai. A logaritmização, né? E por aí a gente vai desenvolvendo o grau da expressão numérica, né? Podendo chegar até integração e diferenciação, que é mais estudado no ensino superior, tá? E o que são expressões numéricas? São conjuntos de números e operações matemáticas onde a ordem dessas operações é bem definida, tá? Ou seja, eu tenho uma ordem para resolver essas operações, certo? Se eu tenho 6 dividido por 2 vezes 1 mais 2 e eu tenho 6 dividido por 2 vezes 1 mais 2, né? Qual a ordem de resolução correta, né? Eu vou dividir 6 por 2, vai dar 3. E depois vou somar 1 mais 2, 3. 3 vezes 3, 9. E aqui eu vou fazer 2 mais 1, 3. 6 dividido por 2 vezes 3, 6. E vai ser igual a 1. Uma o resultado deu igual a 9 e outra o resultado deu igual a 1. Qual está correta, pessoal? Obviamente, a expressão abaixo está incorreta, né? Por que ela está incorreta? Porque, pessoal, para se resolver uma expressão numérica, existe o acrônimo PENDAS. PENDAS. Que significa o quê? Significa parênteses, parênteses, expoentes, multiplicação, divisão, adição e subtração. Adição e subtração, tá? Então, primeiramente, nas expressões numéricas, nós vamos resolver sempre o que está dentro de parênteses, pessoal. Sempre a prioridade vai ser o que está dentro do parênteses, do colchetes e das chaves, tá? Parênteses,
colchetes e chaves, tá? A primeira coisa que deve ser resolvida na expressão numérica, então, são os parênteses, os colchetes e as chaves. E o que eles significam? Eles significam, pessoal, que quem escreveu as operações, né? As operações, ó, 1 mais 2, 6 dividido por 2, queria alterar a ordem natural das operações, tá, pessoal? A ordem natural das operações qual é? Das operações básicas, né? Primeiro, a gente diz que a gente resolve primeiro as operações mais fortes. O que são as operações mais fortes? São, por exemplo, a potenciação, ou exponenciação, tá? Também conhecida como exponenciação, ela é o quê? Ela é uma multiplicação de parcelas iguais. Ela é uma multiplicação de parcelas iguais. Por exemplo, 5 elevado a 6 é o que? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, tá? Uma multiplicação de fatores iguais, pessoal. Desculpe, fatores iguais. Fatores. Parcelas é na soma, tá? A multiplicação, pessoal. A multiplicação é o que? A multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Por exemplo, 2 vezes o 4 é 4 mais 4, ou seja, uma adição de parcelas iguais. Ó, as parcelas aqui, 4 e 4, né? Ou 4 vezes 2 é o 2 mais 2 mais 2 mais 2. Parcelas iguais, ó. Tá? Então, por isso que primeiro vem a multiplicação ou divisão, tá? Entre a multiplicação e a divisão, não há prioridade, tá? Não há prioridade. Como que a gente resolve? Resolve o que tiver primeiro à esquerda. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho 6 dividido por 2 vezes 1 mais 2. Tá? Não tem prioridade aqui. Então, eu vou resolver o quê? Não há prioridade entre multiplicação e divisão. Quando eu tenho uma multiplicação, né, aqui a multiplicação e a divisão juntas assim, eu vou resolver primeiro o que está à esquerda, tá? Para quebrar a ambiguidade, sempre da esquerda para a direita. 6 dividido por 2 é 3. Aí vou efetuar o que está entre o parênteses, 1 mais 2, 3 vezes 3, 9. Correto, pessoal? Então isso aqui está errado, tá? Então qual é a ordem das operações? Primeiro vai vir, tá? Vamos colocar aqui bem completo. A potenciação, radiciação e a logaritmação
logaritimação primeiro, né? Depois vem o que? A multiplicação e a divisão. E depois vem o que? A adição e subtração. Tá? Entre a potenciação, a radiciação e a logaritmação, resolve a que estiver primeiro à esquerda, tá? Aqui, ó, à esquerda. Da esquerda para a direita. Não há prioridade entre potenciação, radiciação e logaritmação. Sempre vai resolver primeiro a que tiver à esquerda, tá? Entre a multiplicação e a divisão, não há prioridade entre essas duas operações. Sempre vou resolver primeiro as que tiver à esquerda. Entre a adição e a subtração, sempre vou resolver primeiro a que tiver à esquerda, tá? Não há prioridade também entre adição e subtração. Correto, pessoal? E o que se sobrepõe a tudo isso aqui? O que se sobrepõe a tudo isso aqui? Os parênteses, né, pessoal? Os parênteses, os colchetes e as chaves estão como prioridade em relação a todas essas operações aqui. Ou seja, se eu ver um parênteses, uma coisa entre parênteses, eu já sei que é prioridade em relação até a operações mais fortes, né? Que são a potenciação, radiciação e logaritmação, tá? Existem, pessoal, operações mais fortes ainda que a potenciação, a radiciação e a logaritmação, que é a integração e a diferenciação, tá? Mas nós não vamos falar dessas operações aqui nesse momento. Nós vamos falar apenas destas. Correto, pessoal? E o que significa essa ordem das operações? É uma questão de lógica, pessoal? Isso. Não, pessoal, não é o PENDAS, tá? Não é uma questão de lógica, é uma convenção isso, tá? É apenas uma questão de convenção, é pura convenção. Foi criada pelos matemáticos isso no passado. E essa convenção, ela existe por um motivo, tá? Eu vou falar um exemplo. No Brasil, se dirige pelo lado direito da estrada e o contrário ocorre no Reino Unido, tá? Mesmo que você não soubesse disso, veria todo mundo dirigindo pelo lado esquerdo e seguiria essa tendência, não é? Se você não soubesse disso, qual lado do carro se ia dirigir. Se você visse todo mundo dirigindo pelo lado esquerdo, você ia seguir a tendência do que todo mundo estava fazendo, né? Essa é a tendência natural. Da mesma forma, os cientistas, como os matemáticos querem que os cientistas se entendam, os cientistas da computação, né? E sigam as mesmas regras dentro da matemática, entendeu? Ao escrever softwares e realizar cálculos, por exemplo. Entenderam? Então, essa ordem das operações, essa questão de ser resolvido primeiro da esquerda para a direita, quando existe ambiguidade, né? Ambiguidade é quando tem, por exemplo, multiplicação e divisão.
Não tem prioridade entre multiplicação e divisão. Aí gera uma ambiguidade. Como que eu vou quebrar essa ambiguidade? Resolvendo primeiro a operação que vier à esquerda. No caso aqui, ó, 6 dividido por 2 vezes 1 mais 2. Eu vou resolver primeiro 6 dividido por 2. Tá? Primeiro de tudo é o parênteses, mas aqui eu já resolvi. 1 mais 2, 3. Aí agora vou seguir a ordem das operações. 6 dividido por 2, 3, tá? Quem inventou o parênteses, os colchetes e as chaves, pessoal, era porque queria quebrar a ordem natural das operações, tá? A ordem natural das operações, que é essa convenção que eu expliquei para vocês aqui, é o PENDAS, tá? Primeiro parênteses, depois os expoentes, né? Que é a potenciação, depois a multiplicação, a divisão, a adição e subtração. Tá, pessoal? Então é isso, vamos ficando por aqui nessa aula e na próxima aula a gente resolve uma expressão numérica aí, tá? Grande abraço.